Agora sim. Oi, pessoal, boa noite para vocês. Vamos falar um pouco hoje a respeito de logística reversa, que é uma disciplina importantíssima que a gente tem na nossa matriz curricular, não só para o curso, né? Mas como em âmbito mundial, né? Eu vou explicar um pouquinho nos próximos minutos, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou estar à disposição. Eu fiz a minha apresentação para vocês lá no fórum, né? Meu nome é Sander, eu trabalho em educação há uns 25 anos, mais ou menos. Desde então, eu dou aulas tanto no presencial quanto no EAD, adoro educação à distância. Eu, inclusive, estou à frente da educação à distância da ANCOM neste momento, né? Para ajudar a com educação à distância. Então, tenho uma vasta experiência e espero conseguir ajudar vocês. Tá bom? Apenas a título de para eu conseguir me organizar assim durante a fala, né? Durante esse eu fiz alguns slides aqui que eu vou apresentar para vocês, depois eu vou colocar os slides, colocar também essa gravação para vocês acessarem dentro da sala virtual, tá bom? Vamos lá, deixa eu apresentar aqui os slides, só um segundo. Pronto, tá aqui. Aqui a apresentação dos slides, eu gosto também. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no celular, que eu consigo não só falar, eu sei que eu consigo acompanhar também, né? Para ver o que está aparecendo na tela a minha aula, tá bom? Deixa eu só entrar aqui no celular também. Também. Está aqui, né? O registro de reversa. Lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Primeiro slide aqui. As premissas iniciais aqui. Se alguém perguntar para vocês qual que é a primeira coisa que tem que saber, como que você explica o que é logística reversa? Aí aqui eu pus alguns tópicos, cada um de nós vai explicar de uma forma diferente, né? Mas eu pus aqui, eu coloquei alguns tópicos aqui, né? Primeira coisa, que é o retorno de produtos e materiais, ou seja, tudo que a gente consome hoje, a gente, em boa medida, né, a gente deixa vestígios, deixa restos, né? Seja uma caixa, seja uma sacola, seja uma lata, seja uma garrafa, seja uma roupa que a gente não usa mais e vai descartar, né? Então, a todo momento, nós, como consumidores, a gente tá consumindo determinados produtos e parte desses produtos, a grande maioria desses produtos, eles geram resíduos, né? Eles geram resíduos. Mesmo os produtos que a gente não não tem caixas, né? E, por exemplo, se a gente vai ao supermercado e compra frutas, né? A gente coloca dentro de uma sacola e aquela sacola a gente descarta essa sacola, né? Então, a logística reversa trabalha exatamente com isso. O que deve ser feito com esses materiais e com esses produtos que a gente descarta depois do uso, né? Então, a lógica da logística reversa, é isso. Lá na frente vocês vão ver que tem até uma legislação a respeito disso, né? Eu coloquei aqui que depende de vários atores sociais, porque não depende só da gente que é consumidor, depende das lojas que a gente compra, depende dos distribuidores, depende das fábricas, depende de quem fiscaliza para ver se essas sobras, esses resíduos desses produtos e materiais que a gente compra, se eles estão sendo reaproveitados da maneira adequada. Hoje tem muitas pessoas que ganham dinheiro, que ganham
muito dinheiro mesmo, tá, trabalhando com reciclagem de produtos, né? Aí tem aqui, ou seja, do consumidor para a empresa, é isso, de um para outro, quando a gente compra, né, quando a gente vai até uma empresa para fazer a compra, e também tem depois a gente voltar a essa empresa para devolver a empresa, né? Em alguns casos é até obrigatório, tem alguns produtos que há uma exigência obrigatória de devolução para descarte adequado, por exemplo, pilhas. Pilhas a gente não pode descartar a pilha no meio ambiente, né, de uma maneira aleatória no meio ambiente, pegar uma pilha que acabou e jogar dentro do lixo. Né? A gente não pode, remédios, a gente não pode descartar remédios, né? São produtos químicos, são produtos que além de problemas de meio ambiente, pode gerar problemas para a saúde das pessoas que tiverem algum contato com esses produtos. Tá? E aqui, opa, opa, aqui eu coloquei as três possibilidades que a gente tem na logística reversa. Uma coisa é o reaproveitamento, né? A gente, por exemplo, reaproveita as garrafas. As garrafas vão para as empresas, né? Sei lá, de refrigerante, de cerveja, né? Especificamente refrigerante de cerveja, mais especificamente refrigerante de cerveja. Essas garrafas, elas geram um reaproveitamento, elas são aquecidas a temperaturas altíssimas, né? Tem uma máquina gigantesca que faz. Então, depois, por curiosidade, se vocês quiserem, eu vou ver se eu acho algum vídeo que fala sobre isso para passar para vocês. Aí tem um reaproveitamento, tem a reciclagem, né? Por exemplo, pneus de carros que demoram muito tempo, acho que tempo até indeterminado, não tem assim ao certo quanto tempo a borracha ela é consumida pelo meio ambiente, né? Ela deixa de existir. Então, tem a reciclagem, por exemplo, pneus de carros podem ser reciclados e virar sola de sapato. E também o descarte adequado. O descarte adequado, dois exemplos que eu dei para vocês aqui são as pilhas e os remédios. Tá? Tem o local correto da gente de determinados produtos serem descartados. Bom, aqui eu peguei um exemplo aqui, né, de um das coisas que a gente mais consome é o plástico. Né? Das coisas que a gente mais consome, vocês podem notar. É o papelão, né? O papel, é o papelão e o plástico, né? São duas coisas que a gente consome muito. Então, tá aqui. Vamos ver. Um passo a passo para a reciclagem do plástico, né? O consumidor devolve o produto ou embalagem ao comerciante ou distribuidor ou um ponto de entrega voluntária. Esse ponto de entrega voluntária pode ser público, né? Se tem uma cidade que ela trabalha com isso, um país que tem essa consciência, ou pode ser os pontos que a gente tem de reciclagem de empresas privadas que a gente tem espalhadas pela grande maioria das cidades que a gente tem hoje. Tá? Aí leva para lá esse comerciante ou esse distribuidor voluntário, né? Ele recebe o produto ou embalagem e ele faz a reciclagem. Tem algumas empresas privadas hoje que elas mesmas já fazem a reciclagem dos produtos para criar novos produtos. Tá? Mas a maioria deles é um fabricante ou um importador. Né? Aqui no Brasil, especificamente, é um fabricante ou um importador que encaminha o produto, a embalagem para reuso ou reciclagem ou descarte adequado. E o que é esse descarte adequado? Ou ele volta no formato do mesmo produto, no caso das garrafas, de um outro produto, no caso um tênis, né? Exemplos que eu já citei, ou os rejeitos são descartados de uma maneira ambientalmente adequada, né? Que tem toda a legislação em relação a isso. Né? E qual que é a importância diante desse cenário, né? Dessa definição desses macro pontos que a gente falou um pouco até agora? Qual que é a importância da logística reversa? Primeiro, é a redução da geração de resíduos. Né? Não sei se você tem acompanhado, a população mundial teve uma explosão nos últimos 200 anos. A gente cresceu nos últimos séculos, o que a gente não cresceu nos últimos milênios. E nós, obviamente, estamos consumindo cada vez mais, e ao consumir cada vez mais, geramos cada vez mais resíduos.
Isso é um problema gigantesco, por isso que cada vez mais a logística reversa ganha importância no nosso dia a dia, tá bom? Outra coisa é a reutilização de materiais, a gente já citou alguns exemplos aqui sobre a importância de reutilizar materiais, né? Isso, inclusive, é tema, né, nas escolas, né? As escolas que são preocupadas com a sociedade, preocupadas com o meio ambiente, né? Muitas escolas hoje, desde criancinha, desde quando a criança está na educação infantil, já começa a tratar do tema, o que deveria ser mais obrigatório. A preservação dos recursos naturais, se a gente, quanto mais a gente consome alguns tipos de produto que poderiam ser reciclados, a gente afeta a natureza, tanto no que tange ao descarte inadequado que a gente tem desses produtos, no que tange também a necessidade de ficar buscando cada vez mais, né? O papel, por exemplo, a celulose, a gente exige determinados tipos de madeira, né? Para a gente criar esse papel que a gente usa aqui diariamente. Parte desse papel é reciclado. Quanto mais papéis reciclados a gente tiver, menos árvores a gente precisa cortar para a gente atender às necessidades do mercado no que tange ao papel. Tá? A responsabilidade socioambiental, que deveria fazer parte de tudo, de todos nós, no nosso cotidiano, nós deveríamos sempre estarmos atentos a essa responsabilidade socioambiental e um atendimento à legislação ambiental, que é esse próximo slide aqui. Eu vou compartilhar com vocês depois, ó, tem aqui, ó, eu deixei aqui a lei 12.305 de 2000, ela trabalha exatamente com isso. A lei trabalha com a legislação ambiental, né? Ela traz um detalhamento, né? Na íntegra, a legislação ambiental. Aí aqui eu pus apenas a título de reflexão, né? Para o conhecimento dessa legislação, né? E alguns tópicos, né? Que trabalha a responsabilidade. Todos nós, toda a sociedade precisa estar atenta e trabalhar para essa legislação estar certa, né? Segundo, a incentiva a reciclagem e reutilização. Aqui eu até coloco os âmbitos, né? Na minha visão, todos os âmbitos, federal, estadual, municipal, deviam trabalhar de serem ferramentas para incentivar a sociedade a trabalhar com a reciclagem e reutilização. Tá? Aqui tem criação de linha de financiamento para quem quiser trabalhar com essa área, né? O governo, teoricamente, ele ajuda as pessoas que querem trabalhar com esse tipo de serviço, né? E tem aqui a das proibições de descarte, explica quais os produtos são proibidos de serem descartados de maneira aleatória, e no final das contas tem as sanções, ações criminais e multas. Né? Tem até sanções criminais, a depender do produto que você trabalha, né? Que alguém, uma empresa trabalha, que uma loja trabalha, que uma fábrica trabalha, e que não seguir alguns passos, algumas orientações, as orientações dessa legislação pode gerar algumas sanções, né? Sei lá, fechamento, ou a depender do que foi feito da empresa, ou uma ação criminal contra os proprietários, multas, né? Então, tem as sanções. Para quem não cumpriu o que reza a legislação, que está aqui, eu acho que vale a pena uma leitura atenta e calma dessa legislação, mas a infração pode render isso aí, tá bom? Aqui eu falei para vocês até antes, mais cedo, né? Falei assim, olha, tem alguns produtos que que são obrigados à logística reversa, né? Então tem aqui, ó, os medicamentos usados em tecidos, as pilhas e baterias, isso aqui é perigosíssimo, perigosíssimo. As lâmpadas também, perigosíssimo. Os produtos eletrônicos, esponjas de limpeza, pneus, os pneus uma das maiores preocupações que eles estão sendo cada vez mais usados, o número de veículos explodiu junto com a explosão da população, e a borracha
é muito complexa de ser reciclada, demora muito tempo para ser reciclado, e os agrotóxicos e os seus produtos. Vejam, esses produtos, eles são obrigados, os fabricantes são obrigados a trabalhar com logística reversa. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem ajudar. Tem uma fábrica de algum desses produtos, perguntar como que é a logística reversa daquela fábrica. Tá? Aí aqui vamos as responsabilidades sociais de duas pontas da sociedade, né? É o consumidor e as empresas, né? O consumidor, primeiro, são os hábitos de consumo. Se a gente puder, se nós pudermos colaborar com hábitos de consumo que reduzam, né, a utilização de produtos que não vão ser reciclados, é melhor. Né? A colaboração, a gente começa a melhorar a sociedade, melhorando os nossos próprios hábitos de consumo. Tá bom? Aqui a imagem das empresas, né? Muitas vezes, até coloquei redes sociais aqui, muitas vezes a empresa ela, ela, ela mostra, né? Ela que trabalha com reciclagem. Então, é muito legal que a gente fique de olho e que dê preferência para essas empresas que estão ajudando a preservar o meio ambiente. Também tem a divulgação de práticas ambientais, que é de nós mesmos, nós compartilharmos as boas práticas ambientais, faz parte do processo, faz parte do pacote para a gente ajudar a sociedade nessas questões ambientais. Tá? E agora as empresas. Né? Depois dos consumidores, empresas. O que as empresas podem fazer em termos de sustentabilidade usando nas redes sociais? Primeiro, elas divulgarem os programas de reciclagem. Né? Elas mostrarem ao consumidor como que eles podem ajudar nos programas de reciclagem que elas mesmas promovem ou elas têm uma parceria com quem promove essa reciclagem. Tá? Incentivar o descarte correto, né? Explicar para o consumidor que está consumindo algum produto, seja descartável ou não, o que ele deve fazer com esse produto depois de utilizá-lo. O que ele deve fazer com a sacola ou com a caixa depois de utilizar o produto que veio ali dentro. O que ele deve fazer com a pilha depois que acaba a energia dessa pilha. Tá? Então, incentivar o descarte correto. E promover ações de sustentabilidade. Né? De fazer um dia na praça para recolher determinados produtos que vão fazer um grande descarte, né? Fazer parceria com outras empresas, fazer parceria com os órgãos municipais, estaduais ou federais. Né? Então, as empresas devem ficar atentas a isso. E tem um detalhe, né? Cuidado com o greenwash. Greenwash. Por quê? Porque tem muitas empresas sabedoras que alguns consumidores estão optando pelas empresas que fazem esse tipo de coisa, né? Que fazem esse tipo de reciclagem, que trabalham com reciclagem, que incentivam a preservação do meio ambiente. Tem muitas empresas que vão para as redes sociais falar que fazem algumas coisas e não fazem. Ou seja, são fake news. São empresas que espalham fake news dizendo que adotam determinados tipos de ações de preservação ambiental, mas que não fazem isso. Elas têm algumas promessas que elas não cumprem. Tá? Pô, cuidado com a propaganda ambiental exagerada, porque tudo que é exagerado demais nem sempre é feito do jeito que se fala, né? Ou então as empresas que trazem informações sem transparência, né? Que falam que fazem umas coisas, mas nunca comprovam, né? Tá lá, você entra no site da empresa, tá lá as explicações, mas elas nunca comprovam com dados e com número aquilo que elas fazem, né? Informações sem transparência e sem comprovação. Né? E o consumidor precisa ter um pensamento crítico, né? Todos os consumidores precisam ter um pensamento crítico em relação à importância do meio ambiente. Tá bom? Todos nós precisamos ter isso. A logística reversa ela é muito além de uma disciplina, muito além de um curso superior e muito além de uma instituição superior de ensino. Ela precisa ser espalhada para toda a sociedade. Tá bom? Aqui é um slide, só a título de informação para vocês. Olha o tempo que cada um dos produtos demora para decompor no ambiente. O papel de 3 a 6 meses.
o tecido de 6 meses a 1 ano. O alumínio, o metal, mais de 100 anos. O alumínio, mais de 200 anos. O plástico, olha só o plástico que a gente consome, muito plástico, ele descarta muito plástico, né? Mais de 400 anos. Vidro também, que a gente consome muito, mais de 1.000 anos. E olha a borracha, tempo indeterminado. Imagina tudo isso virando montanhas de lixo em algum lugar, porque demora muito para que se decompor no meio ambiente. E aqui a separação das embalagens, eu não vou ler tudo aqui, né? Mas aqui tem como você deve separar as embalagens com laváveis, as não laváveis, as tampas e lacres de segurança, caixa de papelão e BC, tá? Eu vou deixar isso aqui depois para vocês lerem com calma, né? Para não ficar apenas lendo isso aqui, mas vai servir para vocês como dica de boas maneiras de cada um de nós colaborarmos com o meio ambiente. Tá bom? Bom, esse foi um pouco o que eu queria passar para vocês a respeito dessa aula ao vivo de logística reversa, né? Eu espero que vocês estejam gostando da disciplina. A disciplina é muito importante para todos nós, né? É muito importante para a sociedade. Eu estou à disposição de vocês para futuramente, se vocês quiserem fazer contato comigo, depois de assistir essa aula, ou depois de ler algum conteúdo que tem na disciplina, se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, para a gente trocar informações, eu estou à disposição de vocês. Ok? Quero desejar para vocês um excelente semestre, bons estudos e até a próxima. Tchau.